Apóstolos, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo número 52. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo número 52, onde estaremos falando de Cristo, o centro da história e da nossa esperança. Vamos ver nesse texto de Atos dos Apóstolos 13, capítulo 13 ao 52, onde Paulo e Barnabé começam a proclamar e continuam anunciando o Evangelho de salvação. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas ele, passando além de Perga, chegaram a Antioquia de Pisídia e entraram na sinagoga no dia de sábado e, sentando-se, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhe dizer: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e pediu silêncio com as mãos e disse: Homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouve. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei e durante 40 anos Deus lhe deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhe Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Antes da aparência dele, João pregou a todos os povos do Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos de linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e o condenaram, cumprindo as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que lhe fosse executado. E quando terminaram de fazer todas as coisas que havia sido escrita a respeito dele, tirando-o do madeiro e pusendo numa sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, que havia subido com ele. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo Salmo: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deteriorização, Deus falou: E vos darei as santas fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deteriorização, porque Davi, depois de servir ao seu propósito, geração pela vontade de Deus,
adormeceu e foi posto junto aos seus pais e sofreu deteriorização. Mas aqueles a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deteriorização. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vós é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todos os que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venham sobre vós o que foi falado nos profetas. Por acaso ele vai dizer aqui, o profeta Abacuque: vede, os zombareis, admireis-vos e desabarei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais crereis, se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhe que lhe repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiam Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. E no sábado seguinte, quando toda a cidade reuniu-se para ouvir, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E então Paulo e Barnabé, falando corajosamente, era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas vistos que a rejeitastes e não vos considereis dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou, e eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas esses sacudiram contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareças, Senhor. O que nos importa é ter o Teu nome exaltado, engrandecido, o Teu nome anunciado neste lugar. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, que seja o Senhor a nos corrigir, que seja o Senhor a nos instruir e a nos ensinar neste lugar. Que todo autoatismo, todo homem diminua para que Tu venha aparecer. Que seja o Senhor a falar e que cada um que aqui esteja saia daqui dizendo: o Senhor falou ao meu coração. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e fala conosco, assim como o Senhor já tem dito desde a abertura deste culto. Nós te pedimos, fala conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua poderosa voz. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado, para que nós tenhamos aqui um contexto de qual a história que estamos passando, domingo passado nós vimos Paulo, Barnabé e João Marcos João, Paulo e Barnabé foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma grande obra, para cumprir e fazer a vontade do Senhor. Por isso a igreja estava orando. Então aqueles homens foram chamados para ser separados, para serem enviados para uma região para pregar a palavra do Senhor. E ao chegar nesta região, eles começam a ir para aquele lugar, começam a anunciar e pregar a palavra do Senhor. E ao chegar a um certo lugar, ele vê um procônsul chamado Sérgio Paulo, a qual estava interessado em ouvir a palavra do Senhor que Paulo tinha anunciado. Mas ali encontrava um homem que se dizia homem de Deus, mas que a palavra do Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos, vai nos dizer ser um falso profeta, chamado Bar-Jonas, que impedia com que essa palavra chegasse até
esse procônsul Sérgio Paulo. Mas Paulo, ao ver aquilo, repreende aquele homem dizendo: filho de Satanás, por que estás fazendo isso? Está indo contra a vontade do Senhor. E ele diz àquele homem que ele ficaria cego por algum tempo. E isso acontece. E ao ver isso, aquele procônsul Sérgio Paulo, a crer na palavra do Senhor, e se converte ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas, então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionados com o ensino do Senhor. Então eles continuam a ir para outras regiões, pregando e anunciando a palavra do Senhor. Esse texto, o tema que eu trouxe para esse texto é Cristo, o centro da história e da nossa esperança. Nós lemos esse texto e vamos ver Paulo pregando. Talvez você possa estar analisando esse texto, e outrora nós vimos um texto parecido quando Pedro se levanta em Atos dos Apóstolos anunciando o Evangelho da Salvação, e esse texto parece parecido com a pregação que Pedro anuncia a respeito de Cristo Jesus. Nós vimos que Paulo começa a dizer e demonstrar que Cristo, ele não é atual, ele é um Deus que vem sido revelado desde o Gênesis, onde o Senhor disse para a serpente que da semente da mulher haveria um que lhe pesaria a cabeça e ele lhe morderia o calcanhar. Cristo Jesus, então os profetas anunciaram e falaram sobre Cristo Jesus. Moisés disse que se levantaria um profeta do meio do povo que iria anunciar e ser a boca de Deus na terra. Dentro desse texto nós estamos no contexto onde Paulo e Barnabé, em Antioquia de Pisídia, durante a primeira viagem missionária. Nós vimos a respeito da primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé são levantados pelo Espírito Santo e são chamados para cumprir a vontade do Senhor. Paulo aproveita a leitura da lei e dos profetas para apresentar Cristo como um cumprimento da promessa. Paulo, estando ali na sinagoga e começa a estar naquele culto, ali eles leiam o texto da lei do Senhor e também leiam o texto dos profetas. O culto judaico começa com uma oração. Após, tem uma leitura do Pentateuco, da lei do Senhor, dos 5 primeiros livros da lei do Senhor. Após, tem a leitura dos profetas. E ali é dada uma oportunidade para que eles falassem algo e exortassem aquela sinagoga, aquela igreja. E Paulo se levanta e começa a anunciar e dizer Cristo. Paulo se levanta e começa a dizer que ali estava se cumprindo Cristo Jesus. Ele começa e apresenta Cristo como cumprimento da promessa. Primeiramente, nós precisamos entender também que isso nas nossas vidas é necessário. Deus nos leva a certos lugares, a certas regiões que talvez eu não possa ir, outras pessoas não podem ir, que falam e pregam a palavra do Senhor, mas o Senhor tem te levado todos os dias a algum lugar para que você fale e anuncie a palavra do Senhor e proclame o que Cristo fez em sua vida. O Senhor tem te levado todos os dias a algum lugar, e talvez o pastor não vai, talvez algum missionário não vai, os diáconos não vão, mas que você vai todos os dias, e você ali pode ser boca de Deus para aquelas pessoas que ali estão, para anunciar e para dizer sobre Cristo Jesus. Por isso Paulo aproveita essa oportunidade. Paulo não deixa de aproveitar de falar de Cristo Jesus. Paulo pega a oportunidade e começa a dizer sobre o cumprimento. Também esse texto nos mostra que a história de Israel, as profecias e os acontecimentos recentes convertem em Cristo. Vemos nesse texto e vamos ver, de acordo com o decorrer dessa mensagem, que essa história, a história de Israel, as profecias e os acontecimentos recentes convertem em Cristo. É o que Paulo está dizendo para aquela sinagoga e para aqueles irmãos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor realizou, converte e finaliza em Cristo Jesus. Tem um fim em Cristo Jesus. A grande ideia desse texto e dessa pregação de Paulo é que Jesus é o cumprimento do plano soberano de Deus, trazendo perdão e salvação para todos os que creem. Jesus é o cumprimento do plano soberano de Deus, trazendo perdão e salvação
para todos os que creem. Veremos do versículo 16 ao versículo de número 25, onde Paulo fala sobre o plano soberano de Deus na história. Deus escolheu Israel, libertou, deu juiz, deu reis e prometeu um Salvador, vindo da linhagem de Davi. João Batista foi a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Messias. Paulo começa naquela sinagoga a dizer: irmãos, pede a palavra e pede silêncio com as mãos, e começa a anunciar a eles todas as coisas que o Senhor tinha feito a Israel. Ele começa a dizer sobre as promessas que todos os sábados aquele povo se reuniam para ouvir. Todos os sábados eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Então Paulo pega a palavra e começa a dizer que aquilo que eles sempre ouviram, sobre as palavras dos profetas, sobre as coisas que o Senhor fez, ele começa a contar a história de Israel. Ele começa a dizer que o povo foi escolhido dos seus patriarcas, os pais da fé, quando eles eram ainda estrangeiros, em terra estranha, na época da terra do Egito. Deus escolheu ele como um povo de Deus, começou a estar com eles, levantou sobre eles juízes. E o último juiz, ele vai dizer aqui que foi Samuel. Após Samuel, a escolha do povo, o povo decide olhar para as regiões e para o povo ao lado, e começa a ver que o povo tinha reis, e eles se achavam um poder fraco, porque não tinham um monarca sobre a autoridade. Então eles decidem querer e buscar um rei para eles. Então Deus manda um profeta enviar e jogar uma flecha, onde a flecha cai perto da onde está Saul. Então Paulo começa a dizer que o primeiro rei que se levantou foi Saul diante daquele povo, a qual o Senhor era Deus daquele povo, ao qual o Senhor era rei daquele povo, mas o Senhor deu Saul como rei. E aqui Paulo vai dizer sobre quantos anos Saul ficou no reinado após depois ser chamado, colocado Davi, ser ungido Davi como rei de Israel. Aonde Davi, a palavra de Deus vai nos dizer que foi dito que ele era segundo o coração de Deus. Aqui no versículo de número 21, acompanhe comigo, diz assim: e então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhe deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Lembramos que Paulo também vai dizer que ele era da mesma tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhe Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel a salvação, Jesus. Paulo começa e está dizendo e contando a história daquele povo. Paulo começa a dizer o que havia acontecido. Paulo começa a dizer tudo aquilo que havia acontecido no passado, todas as promessas que haviam sido feitas, todas as coisas que haviam acontecido na vida de Israel, todos os monarcas, todos os juízes que se levantaram diante de Israel e estavam diante daquele povo. E agora Paulo vai demonstrar para aquele povo que as promessas foram cumpridas, a promessa de salvação, a promessa está e foi cumprida em Cristo Jesus. Nossas vidas também estão dentro do plano soberano de Deus. Ele não se esquece das suas promessas. Paulo está demonstrando que Deus está no controle da história de Israel. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não esqueceu do seu povo. A promessa que ele havia feito, a promessa que ele fez, ele cumpriu, e cumpriu em Cristo Jesus. Hoje eu quero lhe dizer que a sua vida também está dentro do plano soberano de Deus. Ele não se esqueceu das promessas que ele fez.
Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. A promessa ainda está de pé. O Senhor, o que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Vamos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 1, do versículo de número 3, a promessa que o Senhor faz a Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Nós vimos em Gênesis 12 a promessa que o Senhor faz a Abraão. A promessa que o Senhor disse a Abraão, e qual também Paulo vai dizer sobre o que o Senhor tinha feito a Ismael. Em 2 Samuel 7, do versículo 12 a 16, veremos também a promessa que Deus fez a Davi. 2 Samuel 7, do 12 a 16, diz assim: quando aos teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. E ele edificará uma casa no meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. E eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha a acontecer alguma transgressão, eu o castigarei com castigo humano e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua presença, da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Paulo está dizendo aos israelitas: a promessa que o Senhor tinha feito aconteceu. O reino eterno de Davi foi cumprido em Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que Ele está sentado à direita de Deus, e Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele tem todo o controle em suas mãos. Se formos olhar para o livro de Apocalipse, nós vamos ver a respeito de Cristo Jesus, entronizado, e recebeu o nome que está acima de todo nome, e tem todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada, acima dos céus e debaixo da terra, para que todo nome proclame e anuncie que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Marcos 1, do versículo 2 a 3, nos fala sobre a profecia sobre João Batista. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: prepara o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A palavra do Senhor vai nos dizer que, assim como está escrito em Isaías, Marcos está dizendo que Isaías disse que se levantaria um que veria à frente a voz que clama no deserto. Esse João Batista, que foi chamado para proclamar o arrependimento, foi chamado para proclamar a mensagem de arrependimento. E é esse que Paulo está ali dizendo para os irmãos ali naquela sinagoga. Ele está dizendo, ele fala sobre João, dizendo: João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que batizava
o batismo de arrependimento que veio para anunciar, e ele mesmo disse que ele não era digno. Lá em João nós vamos ver ele dizendo que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés, porque quando nós olhamos para o judaísmo, o seguidor de algum mestre, ele podia fazer todas as coisas, mas ele não poderia desatar as sandálias, porque aquilo ali era algo para uma pessoa, um escravo da mais baixa classe. Mas João está dizendo que ele não era digno de fazer nem aquilo que era humilhante para um judeu. Ele não era digno de cumprir e de tirar as sandálias dos pés de Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo e anunciando sobre esse evangelho. Como um exemplo que podemos nos dar é como um arquiteto que planeja e cumpre cada detalhe da construção. Deus está conduzindo a história para o propósito final, Cristo. Assim como um arquiteto vai administrando e fazendo para que tudo converja e chegue no final daquela obra, assim Deus está conduzindo a história para o propósito final, Cristo Jesus. Paulo está dizendo àquela igreja a respeito disso. E a pergunta que nos fica é: você consegue perceber a mão de Deus conduzindo a história da sua vida? Você consegue perceber em sua vida que Deus está conduzindo a história dela para convergir e para te levar aonde Ele quer que a sua vida venha a estar? Você pode olhar para a história da sua vida, para tudo que você passou e para até o dia de hoje, o que você já viveu, a mão de Deus em todo o tempo em sua vida. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós começamos a entender e a ver os propósitos de tantas coisas que passamos, de tantas coisas que vivemos e que passamos. Talvez no momento em que passamos essas situações, nós não entendíamos. Nós não, às vezes, até não aceitávamos, reclamávamos, mas hoje, quando chegamos, talvez, aonde Cristo quis nos trazer, nós começamos a entender que o propósito que o Senhor tinha era maior do que você. O propósito que o Senhor tinha para a sua vida era maior do que você podia entender, era maior do que você podia imaginar. O que o Senhor tem para mim e a sua vida, a palavra do Senhor vai nos dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor tem um propósito a realizar na minha e na sua vida, e Ele tem conduzido a história da sua vida para que você chegue aonde Ele quer te levar. Ele quer realizar a sua obra na sua vida, Ele quer fazer a sua vontade, Ele quer fazer o seu querer na sua vida, e Ele está te conduzindo para te levar para viver com Ele e estar com Ele eternamente. Veremos no versículo de número 26 ao versículo de número 37 a rejeição, a morte de Jesus, o cumprimento das Escrituras, a ressurreição e a prova de que Ele é o Filho de Deus e o Salvador prometido. Paulo agora disse a história de Israel. Paulo disse que chegou até o cumprimento da promessa, Cristo Jesus. Agora Paulo começa a narrar e dizer e contar a história de Cristo Jesus. Ele começa a dizer que Cristo Jesus foi enviado e Cristo Jesus foi rejeitado pelos que criam e que tinham entendimento. Os irmãos, acompanhe comigo 26. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Paulo está dizendo, queridos irmãos, filhos de Abraão, também aqueles irmãos que creem em Deus, não os judeus, mas aqueles que estavam na sinagoga, mas eram aqueles que criam em Deus. Como vimos outrora, aquele homem a qual Pedro é chamado para pregar a palavra do Evangelho a ele. Aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo, irmãos, filhos da linhagem de Abraão, judeus da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. Não são judeus, mas temem a Deus, vêm às sinagogas, cumprem os ritos, mas ainda não são judeus. Foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Lembra que a palavra de Deus vai nos dizer que Ele veio para os seus e os seus não o receberam.
Paulo está dizendo para eles: foi para nós, judeus, foi para nós que essa salvação foi enviada. Foi para nós que a palavra de Deus veio, a salvação veio, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Paulo vai dizer: os sacerdotes, aqueles homens líderes religiosos em Jerusalém, as autoridades judaicas, não reconheceram Jesus. Mas mal sabia eles estavam cumprindo as Escrituras. Por isso Paulo está dizendo: cumpriram a palavra da profecia que são ditas todos os sábados. Paulo está dizendo para eles: irmãos, vocês estão todos os dias aqui ouvindo a palavra, estão todos os sábados aqui ouvindo a palavra de Deus sendo lida e explicada. Então vocês podem ver que tudo aquilo que os profetas disseram que iria acontecer a respeito de Jesus, tudo aquilo que aconteceria a respeito de Cristo Jesus, foi cumprido. Nenhum osso se quebraria, ele seria esmagado pela minha e a sua transgressão. Paulo vai dizer e vai anunciar alguns salmos dizendo que a sua carne não seria deteriorada, que ele não iria acontecer destruição em seu corpo. Paulo começa a mostrar na palavra de Deus e anunciar dentro das Escrituras o cumprimento de Cristo Jesus. Ele começa a dizer e diz sobre a rejeição que o povo, que a liderança judaica teve sobre Cristo Jesus. Ele começa a anunciar e dizer sobre tudo aquilo que ele fez e realizou, e começa a dizer lá no versículo de número 32: e nós vos anunciamos, e ele vai dizer que Cristo Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, e eles estão agora anunciando. Acompanhe comigo em sua Bíblia, ou então no telão, que diz assim: e nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais. Paulo está dizendo àquele povo: agora eu estou aqui anunciando a vocês a promessa que foi anunciada aos nossos pais. Eu estou aqui agora falando o cumprimento daquilo que aconteceu, já se cumpriu. Nós estamos esperando o Messias, o povo ainda está esperando o Messias, mas ele já veio. Paulo está demonstrando o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, a promessa que nós vimos que ele seria bendito através dele, ele seria bendito entre as nações seriam benditas. E ele está dizendo: e nós vos anunciamos as boas novas, promessas feitas aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo salmo: tu és meu filho, e hoje te gerei. Tu és meu filho, e hoje te dou vida. A palavra gerar é a palavra dar vida, significa dar vida. Por isso, Paulo está dizendo: ele cumpriu. Lá nos Salmos, no segundo salmo, Davi vai dizer: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deteriorização, Deus falou: eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porque ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Paulo se levanta e diz, também diz em outro salmo, que não deixará que o seu corpo irá se deteriorar, irá ser destruído, irá ser comido. E Paulo vai dizer, e vai começar a demonstrar para aquele povo, que este salmo está falando sobre Cristo Jesus, e não sobre Davi. Por que não está falando sobre Davi, sim sobre Cristo Jesus? Então Paulo começa a dizer, porque Davi, depois de servir o seu propósito, 36, Davi, depois de servir o seu propósito, pela vontade de Deus, adormeceu, e foi posto junto aos seus pais, e sofreu deteriorização. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, não sofreu nenhuma deteriorização. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele
vos é anunciado o perdão dos pecados. Paulo está dizendo para aquele povo, por causa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, está o perdão dos pecados. Em Cristo Jesus se encontra a volta para Deus. Em Cristo Jesus se encontra o caminho de volta para Deus. O caminho de volta à intimidade. O caminho de volta, o perdão dos pecados. O caminho para Deus, para a vida eterna, para estar com Ele e morar com Ele eternamente. Paulo está anunciando e dizendo àquele povo que em Cristo Jesus, todas as coisas de que não puder, irmãos, ficais, pois, sabendo, 38, que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. Por meio dele, por meio de quem? De Cristo Jesus, que Paulo está dizendo. E talvez você se encontre aqui nesta noite, e você até entregou a sua vida, ou diz que entregou, mas você não tem a certeza, talvez, da sua salvação. Você não tem a certeza realmente que você irá morar com Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Cristo Jesus veio para lhe perdoar. Cristo Jesus veio para te dar uma vida nova. Cristo Jesus veio para te fazer viver uma vida abundante. Cristo Jesus veio para mudar a história da sua vida, para trazer perdão. Aquilo que alguém te acusava, aquilo que o inimigo lhe acusa, aquilo que alguém lhe aponta o dedo, se você perdeu o perdão e vive uma vida nova em Cristo Jesus, está pago na cruz do Calvário. O sangue de Cristo Jesus te perdoa e te limpa de todo o pecado, de toda a aflição. Paulo está dizendo a saber perdão dos pecados. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Paulo vai mais além. Paulo diz, vocês estão achando que vocês são justificados pela lei. A lei não pode justificar vocês. A lei não pode justificar vocês. Paulo está dizendo, nunca foi a lei, e sempre a promessa do Messias, sempre a fé, sempre foi a crença de que o Senhor enviaria um Salvador, sempre foi a esperança da promessa de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, vocês dizem, se pendurar na lei, eu faço, eu fiz, eu cumpro, eu realizo. Nunca foi isso. Paulo está dizendo para aqueles homens, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, não de algumas coisas, não de poucas coisas, mas de todas as coisas, de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo está dizendo, vocês não entenderam. A lei nunca veio para te salvar. Ela veio para te mostrar que você está perdido. Ela veio para te mostrar que você é pecador. Ela veio para lhe mostrar que você precisa da misericórdia, que você precisa de um Salvador. E a promessa havia sido tida. A promessa havia sido dada. Como Paulo está dizendo e anunciando aquele povo. Nunca foi pela lei, nunca foi pelo cumprimento, mas sim na pessoa de Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo para aquele povo. É que Paulo está anunciando e dizendo que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venham sobre vós o que foi falado dos profetas. E aqui ele vai citar sobre o profeta Abacuque. Vede os zombadores, admirai-vos e desafaceis, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais crereis, se alguém vos contasse. Paulo está dizendo, se alguém lhe dissesse que isso iria acontecer, você jamais acreditaria. Quando iam saindo, rogaram-lhe que lhe repetissem essa palavra no sábado seguinte. Nossa fé é sólida
porque se baseia em um fato histórico, a ressurreição de Cristo. Se Ele venceu a morte, podemos confiar em sua promessa da vida eterna. A nossa fé, ela é sólida, porque ela não está baseada em algo que não aconteceu. A nossa fé, ela é verdadeira, porque ela não está baseada em mitos. A nossa fé é verdadeira, porque ela está baseada em Cristo Jesus, naquele que morreu e ressuscitou, e vivo está para a glória de Deus Pai. Por isso, se Ele venceu a morte, podemos confiar na promessa de vida eterna. Cristo venceu a morte, ressuscitou e vivo está à direita do Pai. Então nós podemos crer que Ele voltará para nos buscar. O que nos garante que Ele voltará e que Ele está nos preparando morada é que Ele morreu e ressuscitou. Porque Paulo vai dizer: se Cristo não morreu e não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, em vão é a promessa. Por isso, a promessa está de pé. Cristo Jesus vive e reina para todo o sempre. Assim como a garantia da segurança na compra de um bem, a ressurreição é a garantia de que nossa salvação é real e segura. Assim como você talvez vai comprar um bem, algo, e a segurança da compra ali é algo que você faz adquirir aquele produto, assim é a salvação. A garantia da nossa salvação é real e segura na ressurreição de Cristo Jesus. Você crê de fato que Jesus ressuscitou e que Ele é suficiente para salvar você? Você crê de fato? Você realmente crê em sua vida que Ele é suficiente? Não preciso de mais nada a não ser Cristo Jesus em minha vida. Você crê nisso? Você crê que Ele ressuscitou, que Ele realmente morreu crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia? Que Ele é o suficiente para salvar você? Que Ele é o único autor e consumador da sua fé? Que Ele é o único que pode te dar vida e pode te levar a Deus e pode fazer você morar com Cristo Jesus eternamente, com Ele e com o Pai eternamente? Veremos agora a resposta ao Evangelho. 38 a 52, nós vamos ver perdão dos pecados, onde já lemos. A justificação são oferecidas a todos pela fé em Jesus. Paulo está dizendo que a justificação é oferecida a todos pela fé em Cristo Jesus. Paulo começa a dizer àqueles homens que a promessa foi cumprida em Cristo Jesus, que a justificação pela promessa nunca foi pela lei, mas sim pela promessa e por Cristo Jesus. Paulo começa a anunciar sobre a fé, começa a dizer, e aqueles homens escutam aquilo e saem dali alegres, dizendo: falem de novo sobre isso no sábado que vem. Falem de novo sobre isso no sábado que vem. E muitos ali começam a seguir Paulo e Barnabé para ouvirem mais a palavra de Deus. Mas o interessante é que o texto, Lucas vai nos narrar e nos dizer que no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Tamanho era o envolver daquela história na cidade que todos começam a ir lá para ouvir. Queremos saber também sobre isso. Quase toda a cidade se reúne na sinagoga para ouvir Paulo e Barnabé falando sobre Jesus Cristo. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. No sábado anterior, estavam felizes, estavam exaltando, mas quando viram a multidão, viram a casa enchendo, começaram a blasfemar e contradizerem o que Paulo está dizendo. Começaram a dizer: é mentira, isso aí não é verdade não.
Não, isso aí que ele está dizendo não é verdade não. Começaram a se colocar como pedra para o crescimento da obra do Senhor, para o crescimento do Evangelho do Senhor. Advertência contra a incredulidade. Paulo anunciou do versículo 40 a 41. Aquele povo, tome cuidado, pois os profetas disseram sobre a incredulidade. Os profetas disseram, tomai cuidado. Ele vai dizer no 40, tomai cuidado, para que não venham sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede os zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra, a obra na qual jamais crereis, se alguém vos dissesse. Paulo disse para ele, tomem cuidado, para que vocês não cumpram o que disse os profetas lá, e sejam contrários à palavra de Deus. Mas o que acontece é exatamente o que Paulo anunciou a eles. O que acontece é exatamente o que Paulo tinha dito a eles. O que acontece, eles rejeitam a palavra de Deus. Eles rejeitam a palavra de Deus. Então, o texto 46 vai nos dizer, então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas vistos que a rejeitastes e não os considereis dignos da vida eterna, nós nos voltaremos para os gentios. Paulo está dizendo, a palavra primeiro precisava vir para vocês, mas já que vocês rejeitam e não querem ter a vida eterna, então nós nos voltaremos para os gentios, porque foi a ordenança do Senhor. No 48, no 47, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Existem dois tipos de reação. Nesse texto encontramos dois tipos de reação. Aceitação, os gentios celebram e recebem a mensagem, mas também vemos a rejeição. Alguns judeus se opõem e perseguem Paulo e Barnabé. Vemos a aceitação dos gentios, eles celebram e ficam felizes ao ouvir que eles se voltariam para os gentios e a salvação seria para eles. Mas também vimos a rejeição dos judeus. Vimos que alguns judeus se opõem e perseguem Paulo e Barnabé. O Evangelho exige uma decisão: crer ou rejeitar. Devemos permanecer firmes, mesmo diante da oposição. O Evangelho exige uma decisão: crer ou rejeitar. Crer ou viver conforme o seu querer e a sua vontade. Crer em Cristo Jesus ou rejeitá-lo. Devemos permanecer firmes, mesmo diante da oposição, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos levantes, mesmo diante dos problemas. Precisamos nos manter firmes na promessa de Cristo Jesus. Precisamos nos manter firmes, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisamos nos manter firmes em Cristo Jesus. Como um médico oferece um remédio para uma doença fatal, Cristo oferece um único caminho para a cura da alma. Cabe a cada um aceitar ou recusar. Assim como um médico indica um remédio, existe um remédio para os seus problemas. Existe um remédio para curar a sua alma. Existe um remédio para curar as suas feridas. Existe um remédio para a doença que o mundo tem enfrentado, chamado pecado. Existe um remédio, e esse remédio é Cristo Jesus. E Ele está aqui neste lugar. E Ele quer te salvar. E quer te levar para morar com Ele e estar com Ele eternamente. Cabe a cada um aceitar ou rejeitar.
Qual tem sido a sua resposta? Prática ao Evangelho? Aceitação verdadeira ou rejeição velada? Qual tem sido a sua resposta diante do Evangelho de Cristo Jesus? A aceitação verdadeira ou a rejeição velada? Como tem sido a sua vida diante do Evangelho de Cristo Jesus? Nós vimos nesta pregação 3 aplicações gerais. Deus cumpre sua promessa, Ele é fiel do início ao fim. Nós vimos nesta pregação de Paulo o cumprimento da promessa do Senhor. Ele é fiel do início ao fim. Cristo é suficiente. Não há outro meio de salvação além de Jesus. Não há outro meio para ser salvo. Não há outro meio para ser liberto. Não há outro meio para ter paz de espírito a não ser Cristo Jesus. A rejeição é parte da missão. Não devemos desanimar quando enfrentamos oposições ou ao compartilhar o Evangelho. Pessoas talvez não anunciem, não falem do amor de Cristo porque tem medo da rejeição. A rejeição pode acontecer. Não tenha medo da rejeição, mas faça o seu papel. Faça o que Cristo Jesus te chamou, ide, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar a palavra do Senhor. A alegria vem do Espírito Santo. Mesmo sob perseguição, os discípulos estavam cheios de alegria. Vem comigo, versículo número 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em meio às atribulações, em meio aos levantes, em meio às dificuldades, eles estavam alegres e cheios do Espírito Santo, porque eles criam e confiavam na promessa de Cristo Jesus. Você quer passar pelas dificuldades sorrindo, feliz, passar pelos problemas alegre, entregue o seu caminho em Cristo Jesus, confia nele e deixe que ele faça o mais pela minha e a sua vida. Você tem reconhecido o agir soberano de Deus na sua história? Você tem reconhecido o amor de Deus na sua vida? Você tem reconhecido o agir soberano de Deus na sua vida? Sua fé está baseada na ressurreição de Cristo ou em emoções momentâneas? A sua fé está baseada na ressurreição de Cristo Jesus ou nas coisas que você pode possuir e ter? Ou no sensacionalismo que as pessoas têm vendido por aí? Na emoção momentânea? Sua fé está firmada realmente na ressurreição de Cristo Jesus? Ou está firmada nas coisas momentâneas deste mundo? Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Aceitação com entrega total ou rejeição disfarçada? Como assim? Você tem rasgado o seu coração ao Senhor ou você tem rasgado somente as suas vestes? Como tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Você tem vivido verdadeiramente? Ou você tem hackeado? Você tem vivido algumas coisas boas e outras ruins? Ou você tem feito como aqueles homens, quando Cristo Jesus fala sobre o Evangelho que ele estava pregando, ele vai trazer a parábola da roupa nova e a roupa rasgada? E Jesus diz, não tem como você rasgar, cortar um pano novo e remendar no pano velho? Ou você tem feito isso, você tem pego o Evangelho, que é o pano novo, o Evangelho de Cristo Jesus, que é o remendo novo, e tem colocado em sua vida errada e continuado errando, e achando que assim será salvo em Cristo Jesus? O que você tem feito com o Evangelho de Cristo Jesus que chegou até você? Você tem remendado no velho homem, vivendo as velhas práticas pecaminosas, ou você tem vivido o novo de Deus?
Você tem sido transformado em um odre novo para receber o vinho novo? Ou será que você é um odre velho tentando colocar o vinho novo dentro de si? Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Você tem tido uma entrega, uma aceitação de entrega total? Tem negado o Senhor? Tem deixado todas as coisas por Cristo Jesus? Ou tem tido uma rejeição disfarçada? As pessoas me chamam de crente, mas pelo fruto conhecereis a árvore. Lembra que outrora que Jesus disse aos fariseus, ele disse: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos de Abraão. Se você fosse filho de Abraão, você fazia o que Abraão fez. Não, nós somos filhos de Deus. Ele falou: rapaz, vocês também não são filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês recebiam aquilo que Deus enviou. Vocês são filhos de Satanás. O próprio Jesus disse a eles: o que você tem aceitado? Você tem feito diante da aceitação em Cristo Jesus? Tem vivido uma entrega total ou uma rejeição disfarçada? Você tem compartilhado essa mensagem com ousadia, mesmo em meio à resistência? Você tem dito o que Cristo Jesus fez em sua vida, mesmo que alguém se levante, mesmo que haja rejeição? Você tem anunciado Cristo Jesus? Ou você tem se calmado? Assim como Paulo apresentou Cristo como cumprimento da promessa, somos chamados a crer, viver e proclamar essa verdade. O Evangelho é a maior demonstração da fidelidade de Deus e do seu amor por nós. Receba essa palavra, confie em Cristo e permita que Ele transforme sua vida e sua missão. Amém? Por Deus.